Lição da Escola Sabatina dos Adultos, segunda-feira, dia 20 de abril. Tem uma pergunta que vale fazer antes de abrir a Bíblia. Você vai até ela buscando o que Deus tem a dizer, ou você vai até ela esperando que ela confirme o que você já decidiu? A diferença pode parecer sutil, mas o estudo de hoje toca num ponto que muita gente não para examinar. O modo como nos aproximamos das Escrituras revela muito sobre o que pensamos da autoridade delas. Uma das formas mais comuns de desvirtuar a Bíblia é usá-la para justificar conclusões que chegamos antes mesmo de lê-la. Escolhe-se um versículo aqui, outro ali, e monta-se um argumento que parece bíblico, mas que, no fundo, veio de outro lugar. A lição menciona até o hábito de fechar os olhos e apontar para um versículo ao acaso, como se Deus fosse uma espécie de oráculo disponível para responder o que queremos ouvir. Mas Deus não funciona assim. Isaías, capítulo 55, versículo 9. Deixa isso claro. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais do que os vossos pensamentos. Quando a gente tenta dobrar a Bíblia para que ela confirme nossa vontade, não está ouvindo Deus. Está falando sozinho. Há também outro problema, menos óbvio. Muita gente lê a Bíblia de forma seletiva, pega os textos que gosta, aqueles que já conhece de cor, que trazem conforto, e deixa de lado as partes que incomodam ou que exigem mais esforço. Com o tempo, a fé fica baseada num recorte da Bíblia, não na Bíblia inteira. A lição diz que as Escrituras precisam ser lidas como um todo, como uma mensagem completa. Quando a gente só escolhe o que agrada, está curvando a palavra ao próprio gosto em vez de se deixar moldar por ela. Segunda de Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17, é o texto central do dia. Paulo escreve a Timóteo lembrando que as Escrituras têm o poder de tornar o crente sábio para a salvação e que todo o conteúdo delas é útil, seja para ensinar, para repreender, para corrigir ou para instruir na justiça. Não é um livro onde a gente escolhe os capítulos que quer. A autoridade das Escrituras não é parcial. E a questão da razão entra aqui de um jeito importante. Jesus, em Mateus, capítulo 22, versículo 37, disse que devemos amar Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. A mente faz parte disso. Deus não pede que a gente abandone o raciocínio ao ler a Bíblia. O que ele pede é que esse raciocínio seja submetido à palavra, não o contrário. O problema aparece quando a razão deixa de ser ferramenta e vira juiz. Quando a gente lê a Bíblia com uma postura crítica e arrogante, achando que já sabe demais para ser surpreendido por ela, ou que pode decidir quais partes são confiáveis e quais não são. A razão humana é capaz de muita coisa, mas ela não é infalível. Está sujeita ao orgulho, à ilusão, aos próprios pontos cegos. E quando colocamos o nosso entendimento no lugar da autoridade de Deus, não estamos sendo intelectualmente honestos. Estamos sendo presunçosos. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, fala em desenvolver a salvação com temor e tremor. Essa imagem diz algo sobre a postura com a qual nos aproximamos de Deus e de Sua palavra. Não é uma postura de quem já sabe tudo. É a postura de quem reconhece que está diante de algo que vai além da própria capacidade de compreender completamente. A pergunta prática é simples. Da última vez que você abriu a Bíblia, você foi até ela disposto a ser surpreendido? Ou foi até ela esperando encontrar o que já esperava? Manter a Bíblia como autoridade não é uma questão de doutrina apenas. É uma questão de postura diária, de humildade diante do texto, de aceitar que Deus pode falar algo que vai contra o que eu penso, contra o que eu quero, e que isso não é um problema. É justamente onde o crescimento acontece. Se este estudo fez sentido para você hoje, compartilha com alguém que pode precisar ouvir isso. E se inscreve no canal para não perder a lição de amanhã.